Eu acho que falar sobre a saúde mental e o suicídio é algo importante, porque saúde mental é um tema que não é muito abordado. É um tema que a gente não fala muito e as pessoas têm muito medo de falar isso com as pessoas. Muito por causa, nem de vergonha, mas porque as pessoas realmente acham que não é nada, que é uma dor passageira. Então, eu acho que é mais por isso, as pessoas não têm essa comunicação de querer falar. Sim, são assuntos e casos que são evitados e a cada ano vai aumentando isso, vai prolongando, porque como as pessoas não se expressam, não tem com quem falar, aí fica piora para a pessoa, ela se aprofunda mais na depressão dela e leva ao suicídio, infelizmente. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser aberta. As pessoas têm que falar, elas têm que falar com as pessoas se abrirem mais, em vez de ficar remoendo. Você tem que levar com mais seriedade a saúde mental. Sim. Então, é um assunto com muito tabu, né? Que muita gente tem insegurança de falar sobre esse assunto. Mas é um assunto muito importante que a gente tem que dialogar com nossos pais, né? Pra levar ao médico, fazer um tratamento, pra não levar ao suicídio. Pra pedir ajuda, sabe? E também pra eles entenderem o que a gente tá sentindo, porque às vezes a gente faz coisas, a gente fala coisas que eles não entendem e eles só julgam, sabe? Sem saber. Acho que muitos pais têm que acolher os filhos. Muitos, eles vêm, como eu falei, com uma dor passageira, porque no tempo deles eles não tinham essa coisa de depressão. Então eu acho que muitos pais têm que acolher e tentar entender realmente o filho. Tentar. Eu acho que não deve ser tratado como um tabu, porque é um assunto de extrema importância. Se é um assunto que leva a pessoa à morte, infelizmente, é uma coisa que deve ser tratada, tanto no médico, quanto conversar, se a pessoa consegue passar isso numa psicóloga e a psicóloga consegue ajudar a pessoa com isso, maravilhoso. Agora, se a pessoa também precisa de medicações, eu acho de extrema importância falar. Se você fala para o seu pai, para o seu responsável, ele vai ter uma noção do que está acontecendo e vai levar você em algum lugar que pode te ajudar nisso. Então, não deve ser um tabu, porque é uma coisa, assim, não é uma coisa simples de se levar. Eu acho que é um assunto que a gente também não tem que abordar só no Setembro Amarelo. Tem que ser algo que tem que ser abordado quase todos os meses. Sempre uma campanha, uma palestra, eu sempre acho muito importante falar sobre isso. Então, na aula de socioemocional, esse assunto é bem abordado todos os meses que a gente está aqui na escola. E eu acho de extrema importância isso, porque às vezes muita gente não fala em casa e busca a ajuda da professora, né, para ajudar aí nesse momento. Sente uma liberdade de conversar, ver que a pessoa se importa, que está ali falando sobre isso, então fala, olha, tem uma brecha ali, vou entrar, vou conversar sobre isso. E ver uma oportunidade para falar sobre. Acho que é série também que eles passam pra gente, geralmente, nos anos... Também a roda de conversa é um momento muito importante. A gente consegue desabafar e, como ela disse, ver que tem alguém ali prestando atenção, ver que tem alguém ali que pode ajudar e alguém que quer ajudar também. Todo mundo é ajudado na roda de conversa, todo mundo fala e desabafa bastante lá. Eu acho que seria mais fácil conversar com os nossos responsáveis se eles entendessem, se eles quisessem, sabe, entender, se aprofundar nesse assunto e não acharem que é só uma bobeira, sabe? Eu acho que se eles quisessem se aprofundar, entender e nos acolher, que é o mais importante, seria mais fácil, porque muita gente não fala porque tem medo de julgar, porque tem muitas mães que falam que é coisa de outro mundo, uma coisa assim, sabe? Porque na época deles não tinha isso. Não tinha esse termo depressão, sabe? Era só uma bobeira. E hoje em dia eles acham que também é a mesma coisa. Acho que com conhecimento, acho que as pessoas têm que tentar aprender e querer aprender. Porque, como eu falei antes, acho que palestras em todos os lugares são importantes. As pessoas têm que saber e como é que elas vão ajudar você se elas não sabem o que é. Então, eu acho que elas têm que aprender a entender o que é ansiedade, o que é depressão. Elas têm que saber porque elas sabem como te ajudar numa crise. Elas sabem como ela vai te ajudar. Eu acho que é mais questão também de mente fechada. Eu acho que se você vê uma oportunidade ou você vê que tá uma coisa muito séria que você não tá sabendo aonde recorrer, você fala assim, você vai contando em que ponto começou isso e agora a profundidade que isso está se tornando. Então você vai, conversa com ela, vai dialogando com o seu responsável, né?
E você vai dando uma noção do que está acontecendo para ele vai entendendo, vai falar, nossa, filho, por que você não me contou isso antes? Eu podia ter te ajudado. Se eu entendesse a gravidade disso, então acho que é um assunto que se prolonga. Quando a pessoa entende, ela vai estar ali do seu lado. E também eu vejo que também tem muitos pais que, ao mesmo tempo que eles querem ajudar, ao mesmo tempo que eles querem entender, eles pioram. Porque tem pais que a pessoa desabafa e eles ficam meio bravos, chateados, que ela não contou antes. Ou também eles começam a tratar a pessoa como se ela fosse louca, por exemplo. Não deixam ela sozinha, sabe? Não deixam ela ter um momento dela, sabe? Porque acham que ela sempre vai fazer alguma coisa contra ela. E também é um assunto que tem que ser abordado, né? Tipo, você dialogar com seus pais é de extrema importância, eles ter conhecimento aí de como está a sua vida, porque é um assunto bem delicado, mas que de extrema importância, como a Laura falou. E, como ela falou também, muitos pais têm cabeça fechada e não entendem muito sobre esse assunto, mas eu acho muito importante os pais saberem um pouco mais sobre esse assunto e é isso. Gente, por favor, procurem ajuda, porque isso é algo muito importante. O que você acha que é apenas uma bobeira na sua cabeça? Uma sementinha que está plantada vai crescer e vai se tornar algo horrível para você. Então, procurem psicólogos, conversem com seus pais, falem com a pessoal aqui da escola, professores de nível, todos eles ajudam muito aqui. Então, se ajudem.